Senhor nosso Deus, e é na Tua presença que nos colocamos essa noite e queremos receber mais de Ti, de tudo que o Senhor tem para nós. Oh Jesus, toma a nossa vida, o nosso coração que entregamos ao Senhor nesta noite. Toma-nos em Tuas mãos, abençoe, meu Deus, a cada um que veio em busca de uma resposta, de uma palavra, de um renovo, da Tua unção. Oh Pai, Te agradecemos, Te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, minha vida e o meu coração eu entrego a Ti. Diga: Jesus, muito obrigado. Diga amém. Aplauda a Jesus, que Ele merece. Vamos à palavra. A palavra hoje está muito boa. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 18. O versículo é o de número 1. Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. E disse-lhe Jesus acerca de uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Novamente, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha isso, irmãos. Jesus vai contar aos discípulos uma parábola, é uma mensagem em cima de uma história que por trás dela tem uma mensagem, que é do juiz iníquo, daquela mulher que perseverou e conseguiu o que queria. E ele está falando sobre o dever de orar. É nosso dever. Cristo, vindo na terra, ele deixou sua glória, né? Ele deixou a sua glória e se fez carne e habitou entre nós. Era Deus aqui na terra, o Cristo era Deus aqui na terra. Ele, como Cristo, como Deus aqui na terra, será que Jesus, irmãos, teria necessidade de orar tanto quanto ele orou? Sim ou não? Ele teria essa necessidade? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Ele era Deus aqui na terra. Ele era o Senhor. Mas e por que ele orou? Para poder, irmãos, ensinar. Para poder estimular. Ele não podia só cobrar. Ele não podia só chegar. Ei, vocês vão orar não? E aí, cadê a oração? Não. Ele dava o exemplo. E qual era o exemplo? Ele se retirava para orar. Não dá tempo de mostrar todas as orações que Cristo se retirou para fazer, mas cito algumas. Logo após ser batizado pelo Espírito, batismo nas águas, ele foi recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto, a fim, irmãos, de ser tentado pelo diabo. E passou 40 dias ali em jejum, em oração. Venceu aquela situação, saiu de lá, vai até Caná da Galileia, é aquela do casamento, ele transforma a água em vinho, e ele começa a chamar seguidores, né? Seus discípulos. E aí as pessoas começam a seguir Jesus. Só que ele precisava de gente para trabalhar com ele. Os seus seguidores agora precisavam ser discípulos. E como é que Jesus escolheu? Aí ele chegou e olhou aquele monte de seguidores, e aí ele olhou assim e falou: eu preciso de 12 pessoas para me seguir. E aí ele foi. Unidunite salame mingue. O discípulo escolhido é você. Não foi assim que ele fez? Sim ou não? Como que ele fez? Mamãe mandou eu escolher este daqui. Como não sou teimoso, é você. Não foi assim que Jesus fez? Ele reuniu esses, foi para o monte, passou a noite em oração, desceu do monte e escolheu os seus. Chamou 12. Dentre esses 12 que ele chamou, irmãos, ele sempre deu um pouquinho de atenção a mais para 3 homens, irmãos, para Pedro, Tiago e João.
Sempre onde Jesus ia, na transfiguração, quando ele subiu ao monte, ele chamou esses três e falou, vamos ali comigo. Ele começou a orar, e aí ele transfigurou, uma luz brilhou e apareceu Moisés e Elias. Quem que estava lá? Pedro, Tiago e João. Quando ele foi lá na casa, irmãos, daquele homem chamado Jairo, para poder ressuscitar sua filha, ele falou assim, ó, vocês fiquem aqui, vamos entrar no quarto. Quem que ele chamou para entrar no quarto para ver o milagre da menina? Pedro, Tiago e João. Mas por que Jesus insistiu com Pedro, Tiago e João? Cristo queria mostrar algo para eles. Jesus queria mostrar para eles, irmãos, como era importante o quê? Orar. Eles tinham que cumprir o dever. E entenda, irmãos, esse dever, eu não posso transferir ele para uma pessoa. Eu não posso transferir, delegar, ó, você vai orar por mim. Não, eu oro por mim. O Tiago, lá o irmão de Jesus, ele na carta dele, ele escreve, se está alguém dentre vós alegre, faça o quê? Cante louvores. Se está alguém dentre vós triste, o quê? Faça oração. Se estiver alguém dentre vós enfermo ou doente, chama os presbíteros e eles vão fazer a oração da fé, ungindo com óleo. E a oração da fé curará o enfermo, né? Então, essa questão de oração eu não posso transferir para ninguém. Ó, você vai orar por mim, para mim ser cheio. Não, sou eu. Dever. É uma obrigação minha, é uma obrigação sua cumprir esse dever. E Jesus quis ensinar isso para esses discípulos. E esses discípulos andaram com Cristo por 3 anos, viram os exemplos. Jesus, irmãos, fez o milagre da multiplicação, acabou, todos comeram, todos ficaram cheios. Aí ele falou assim, ó, junta os 12, sobrou. Mestre, sobrou 12 cestos. Tá bom, então guarda, junta, não pode ter desperdício. Você faz o seguinte, gente, entra no barco, atravessem o mar, vai lá para o outro lado. Mas o senhor não vai? Não, eu vou orar. Subiu no monte, foi orar, passou a noite orando, lá pela madrugada, ele viu que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, desceu e foi até os discípulos o quê? Andando sobre as águas. Sempre, irmãos, sempre ele estava orando, sempre ele estava dando esse exemplo, e os discípulos viram isso. E teve um momento muito importante que Cristo quis mostrar bem de perto da importância dos discípulos orarem. Vamos agora para Marcos, capítulo 14. Vamos lá. Marcos, capítulo 14. Você está em Lucas? É só voltar um livro. Marcos. Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Jesus no Getsêmani. Marcos 14, 32. Quem encontrou, diga amém. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E ali chegados, é como se fosse um jardim, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou o quê? E levando consigo, quem que ele levou, irmãos? Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os como, irmãos? Dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais?
basta. Chegou a hora do Filho do Homem que está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha isso. Eu vou ali, gente, vou orar e fiquem aqui. Pedro, João, Tiago, vamos ali. Estão os três, vem uma angústia. Porque Jesus sabia que estava chegando o momento da sua morte. Ele sabia tudo o que ele ia passar, da traição, das chicotadas, ele sabia da crucificação, do madeiro que ele ia ter que carregar, da crucificação, de tudo ele sabia, irmãos. E ele sabendo que ele vai passar, ele sim, cara, eu vou morrer, eu preciso orar. Aí ele fala para Pedro, Tiago e João, fiquem aqui vocês três, vigiem comigo, fiquem atentos aí, eu vou bem ali orar. Se distanciou um pouco e começou a orar. Passou um tempo, ele aliviou, voltou. Como estão os discípulos? Poxa, Pedro, Tiago, João, não, senhor, não, poxa, nem uma hora, cara. Vigiar e orar é para que vocês não entrem em tentação. Vou lá de novo, tá bom? Não, sim, senhor. 3 vezes. Nas 3 vezes, irmãos, esses discípulos não deram importância para oração. Você sabe, na sequência, Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro negou Jesus, Tiago e João, desapareceram. Depois da morte de Jesus, os discípulos sumiram e ficaram reunidos numa casa, trancados com medo, porque eles estavam com medo deles morrerem também. Jesus ressuscita, e logo após a ressurreição, ele vai até os discípulos. Os discípulos já estavam meio cansados, falaram assim, gente, você quer saber? Vamos pescar, vamos cair, vamos sair, vamos pescar, vamos, daqui um pouco Jesus aparece para eles lá, Pedro, o que você fez? Você me ama e tal. Aí aparece para os discípulos, aí fala com eles, fala, olha, eu quero que vocês vão para Jerusalém, porque lá vocês vão receber o Espírito de Deus. E isso, Jesus depois de ressuscitado. E esse Pedro e o Tiago e o João, irmãos, eles tinham aprendido, digamos assim, sido ensinados a orar. Aí eu pergunto a vocês, Pedro, Tiago e João aprenderam a cumprir o dever de orar? Sim ou não? Sim ou não? Atos capítulo 1, vamos lá. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. 1:12 de Atos. Encontrei. Acontece a ascensão de Jesus, ele sobe aos céus, os discípulos receberam o Espírito Santo, e aí eles voltaram para Jerusalém. E aí, versículo 12. E voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Era cerca de 1 quilômetro, pertinho. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O que era esse cenáculo? O cenáculo era uma sala grande, onde se recebia as pessoas, onde se fazia refeições, onde foi celebrada a última ceia. E eles foram para esse cenáculo, que era de uma mulher, né? E quem é que foi para o cenáculo? Onde se reuniram? Vamos lá. Quem estava lá? Todo mundo, vamos lá. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João. Vote. De novo, vamos lá. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Quem estava lá, irmão? Vamos lá de novo. Todo mundo agora. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Para! Quem é esse Tiago? Esse Tiago, filho de Alfeu, irmãos, é o outro que é irmão de Jesus. Não é esse Tiago. O primeiro Tiago, irmãos, é aquele, irmãos, irmão de João.
porque Jesus tinha 2 discípulos por nome igual, era Tiago e Judas, né? Então, aí tem Tiago, né, filho de Alfeu, quem mais estava lá? Simão, o Zelote, e Judas, o quê? Então, estavam ali reunidos quantos discípulos? 11. E o que eles fizeram no cenáculo? Continua a leitura. O que eles fizeram lá? E todos estes perseveraram unanimemente em e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eles fizeram no cenáculo? Foram orar. Quem é que estava orando? Você lembra quais os 3 primeiros personagens que estavam lá? Pedro, Tiago e João. Eles aprenderam a cumprir o dever de orar, sim ou não? Parece. Pedro, Tiago e João, eles eram amigos das antigas. Eles eram sócios numa companhia de pesca. E Tiago e João eram irmãos. João era mais novo, Tiago era o mais velho. E esses 3 sempre juntos, Jesus sempre tentando trabalhar com eles, né? Sempre querendo trabalhar. Porque teve um dia que Tiago e João ficaram meio chateados, e aí, porque queriam matar Jesus, apedrejar, Tiago e João falaram assim: Jesus, se o Senhor quiser, a gente pede fogo do céu e queima, mata todo esse povo aí, se o Senhor quiser. Aí Jesus pensou: cara, esses caras precisam orar. Esses caras têm que orar, não pode ser dessa forma não, rapaz. Desse jeito não, jamais. Então Jesus insistiu com esses discípulos. E aí depois da morte, cada um vai seguir a sua vida. Os discípulos continuaram o trabalho, a pregar o evangelho, a falar de Cristo, a falar da ressurreição. Eles começaram a pregar o cristianismo, né? O Cristo que ressuscitou, o Filho de Deus e tal. E aí o que aconteceu, irmãos? Cada um vivendo, Pedro assume o posto de líder da igreja. Logo na sequência, vem o batismo no Espírito Santo, Pedro ora, mais de tantas pessoas são batizadas e tal. E aí o que acontece? Vida que segue, capítulo 3, Atos 3, versículo 1. Atos 3, verso 1. Pedro e quem, irmãos? Subiam ao templo para a oração da hora, o quê, irmãos? Da hora 9. Irmão, lá no templo, tinha todos os dias, nesse horário, a hora 9, a hora de oração. Que hora é a hora 9, irmãos? 3 da tarde. Todos os dias, 3 horas da tarde, tinha oração. Quem é que está indo para a oração? Pedro e João. Opa! E a pergunta que eu faço? Qual é a pergunta, irmãos? Cadê Tiago? Cadê Tiago? Será que ele foi ver os aviões? Foi assistir o Brasil, o vôlei? Cadê Tiago, gente? Eu fico imaginando, né? Pedro e João tramando, falando assim: cara, amanhã a oração tá firmeza? Não, firmeza. E Tiago vai? Eu acho que vai. Então tá beleza, então tá. 3 horas a gente se reúne aqui, e aí chega lá para a oração. Não quero perder a oração não, tá bom. Outro dia chegou lá, se reuniram, daqui um pouco encontrou Pedro e João, aí daqui um pouquinho fala assim: cadê seu irmão, cara? Cadê Tiago? Ele fala: não sei de Tiago não, vamos esperar ele um pouquinho. Vamos esperar ele aqui. Passou um tempinho. Rapaz, cadê esse cara? Cadê Tiago? Ele está demorando. Não, vamos na frente, vamos embora. E aí eles foram. Aí a famosa passagem, quando eles chegaram no templo, tinha um paralítico lá, posto na porta, pedindo esmola. E quando eles pediram esmola, o que aconteceu? Eles disseram assim: olha para nós, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o quê? Levanta e anda. E aquele homem levantou. Aconteceu um milagre. Esses discípulos, irmãos, eles aprenderam o quê, irmãos? A cumprir o dever de orar. Mas cadê Tiago, gente? Cadê o abençoado do Tiago? Meus irmãos, o Tiago, muitas vezes, é semelhante a nós. Muitas vezes nós somos os Tiagos da vida. O quê? A gente acha que já está tudo bem, as coisas já estão tudo boas, estou com emprego, estou trabalhando, estou recebendo, as coisas estão fluindo para mim, pastor.
minha faculdade está indo de vento em polpa. E aí a gente acha que não precisa, o quê, irmãos? Orar. A gente esquece que oração é o quê, irmãos? É um dever. Oração é um dever nosso. O que é um dever? É uma tarefa. É você lembrar de quando você estudava, quando estava chegando, a gente ficava louco para bater o sino, para trocar de aula, né? Aí você ficava louco esperando, falta 5 minutos. E geralmente quando faltava 5 minutos para terminar aquela aula, aí o professor ia para o rumo do quadro e aí falava assim, tarefa de casa. E em alguns lugares eles falavam assim, dever de casa. E quando vinha dever de casa de sexta-feira para entregar segunda? Lembra? Tá, dever de casa, ó, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vamos resolver essa fração, essa equação, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Era um dever. Não cumpre para ver. Irmão, é nosso dever orar. É o seu dever orar. Tiago não deu importância a isso, irmãos. Ele achava que não era necessário. Por quê? Eu já sou um apóstolo. Eu já sou um seguidor Eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu era chegado de Jesus, eu sempre estava perto de Jesus, Jesus sempre me chamou para ir ver um monte de coisa, então ele achava que o quê? Que não, e às vezes nós pensamos isso. Irmãos, nós somos às vezes cabeça pequena em achar que tá bom. Não, mas espera aí, se eu orar, Deus tem mais. Deus tem mais para dar, Deus tem mais para abençoar, Deus tem mais para fazer, mas a gente, irmãos, não cumpre o nosso dever. Nós não cumprimos o nosso dever. Verdade. Tem pessoas que levam à risca tratamentos, irmãos, com tanto rigor, como não levam em oração. Ó, é de hora em hora, de 3 em 3 horas tem que tomar um remédio, de 3 em 3 horas tem que estar comendo alguma coisa, a cada 10 horas, ó, tem que fazer isso, na hora tal, e a pessoa está ali naquele horário, naquela coisa e tal. Internet, a pessoa falou, ó, todo dia nesse horário, baixa não sei o que novo, tem aplicativo novo, tem coisas novas, você tem que entrar, você tem que... E a pessoa tem um dever, mas ela cumpre esses deveres. De entrar, de ver, de sempre estar lá vendo alguma coisa, mas esquece do dever de orar. Tiago esqueceu. Pedro e João estão orando, estão sendo cheios, Pedro e João estão sendo usados. Se nós formos olhar, olha Pedro, irmãos. Pedro deu uma mancada? Deu. Pedro deu uma pisada de bola feia? Deu. Mas olha Pedro, usado. Um dia tem uma menina morta, mandam chamar Pedro. Pedro chega e ressuscita a menina que morreu. Um monte de pessoas enfermas chamaram Pedro. Pedro, por favor, se eu podia só passar aqui. Só a sua sombra, a sombra de Pedro curava. Expulsava os demônios. João. Aí Pedro ainda tem um privilégio. Pedro ainda escreve 2 cartas aos cristãos. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Olha João. Olha o privilégio de João. João escreve o Evangelho de João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. E qual um dos maiores privilégios de João, irmãos? Escrever o quê? Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Um dia João, irmãos, está ali, cheio da presença de Deus, porque ele aprendeu a cumprir o dever, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a ter uma vida independente. Aí Cristo aparece para ele assim. E aí, João? Sim, senhor, sim, senhor. Vamos dar uma volta? Vamos, sim, senhor. Pega um trem aí para você anotar as coisas que eu vou te falar. Sim, senhor. Vamos ali. Foi levado aos céus. Imagina, irmão, João com Cristo andando na Nova Jerusalém. João, ó. Psst, João, anota. Anota que eu vou te falar. Sim, senhor.
Os muros são dessa altura, elas vão ter 12 portas, e em cada porta vai estar escrito o nome dos apóstolos, e vai ter uma coluna, lá no meio vai estar a árvore da vida. Está vendo lá, irmão João, vendo a Nova Jerusalém, ruas de ouro, muros de cristais, e João está lá. João, agora eu vou te contar uma parte sinistra que vai acontecer. Vai vir um cara, que ele vai se intitular aí o Salvador, vai vir a besta, vai vir o anticristo, vai vir coisa feia aí, João. Não vou falar o nome, mas ele vai se identificar pelo número 666. Quem souber decifrar essa questão aí, vai saber quem é o cara. Não é um ser, é um homem que vai vir. E João, você imagina João, irmão? Anotando tudo aquilo. Anotou, João? Sim, senhor, sim, senhor. Anota direitinho. Chegou uma parte aqui. João, anota aí quem vai entrar no céu. Sim, senhor, vai entrar no céu. Quem não vai entrar? Os adúlteros, os que prostituem, os roubadores, os mentirosos, os fornicadores. Esses não vão entrar. Anotou, João? Sim, senhor. Tá bom. João, valeu, obrigado. Olha o que João viu. Aí eu pergunto, e Tiago? E Tiago? Mas pastor, e aquele livro depois de Hebreus, não vem Tiago? Quem escreveu aquele livro, aquela carta de Tiago, sabe quem foi? O irmão de Jesus. Porque o Tiago, irmão de João, cadê? Cadê Tiago? Mas Tiago aparece. Aparece capítulo 12 de Atos. 12, verso 1. Como que diz aí em cima do capítulo 12 na sua Bíblia? Herodes persegue quem, irmãos? Olha o que aconteceu. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O que aconteceu, irmãos? O evangelho estava crescendo, a palavra de Deus estava chegando às pessoas, a igreja estava crescendo, o número de seguidores de Cristo tinha aumentado, as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, as pessoas estavam deixando aquela coisa, né, e para seguir Cristo. E aí, irmãos, chegaram e falaram para um homem chamado Herodes, que era o rei. Chegaram para ele assim: meu rei, preciso contar algo para o senhor, diga lá. Nós precisamos fazer uma coisa. O que foi? Tem um perigo aí. O que está acontecendo? É o seguinte, meu rei. O senhor é rei, o senhor que manda, o senhor que traz toda a cultura de Roma, porque Roma que mandava em tudo. E aí, meu rei, o povo tá se convertendo. Como assim? O senhor lembra daquele cara que lá atrás, alguns anos atrás, mataram ele lá no Calvário, lá na Gólgota? Lembro. Qual que é o nome dele mesmo? Qual que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Isso, você lembra dele? Lembro. Pois é, ele morreu, mas os seguidores dele ficou. E esses seguidores dele são uma praga. E eles pregam, e eles falam, e as pessoas estão se convertendo. É mesmo? É. Deixa eles ficar com a religião deles. Você não sabe de nada, meu rei. O quê? Tem romano se convertendo. O que é isso? Romano se convertendo? E esse povo é terrível. O senhor lembra daquele cara? Ruim para burro ele. Como que é o nome dele? Saulo. O senhor lembra dele? Lembro. Homem ruim. O senhor lembra dele? Lembro. Converteu. Estou falando para o senhor. Saulo converteu. Virou crente. Não falava, não usava esse termo, né? Virou cristão. Rapaz, cara, esses crentes é fogo na roupa mesmo, né? Não estou falando, senhor, a gente tem que fazer alguma coisa. Não vai parar, não. E você não sabe de mais nada, o quê? Pois Paulo está uma praga pregando.
É? Tá Meu rei, e eu escutei falar que ele vai para Roma. Fazer o quê? Sei lá. E você sabe que ele foi para lá e fez um rebuliço em Roma. Meu irmão, Herodes vendo isso. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos parar esse crescimento. Nós temos que parar. E como é que a gente para? Vamos cortar o mal pela raiz. Já matamos o chefe, vamos matar os outros que ficaram. Quem está sobrando aí? Direto está passando por aí, tem um tal de Pedro aí, esse Pedro é meio terrível também aí. E tem um tal de Tiago dando sopa aí, prende. Prenderam Tiago. E, versículo 2. O que aconteceu com Tiago, irmãos? E matou a espada. Tiago. Irmão de quem? O que aconteceu com Tiago, irmãos? Apareceu Tiago. E apareceu para quê, irmãos? O que eu entendo? Que cristão que não ora, morre. Cristão que não sabe cumprir o seu dever, vai morrer, irmão. É por isso que tem um monte de gente morrendo espiritualmente. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas, obreiro, membros, pastores morrendo na fé. E muitas pessoas que estão morrendo na fé, depois que ela morre, ela fala, eu estou morrendo. Aí você pergunta, o que foi que você morreu na fé? A igreja não preocupa com a gente. As pessoas não preocupam, só importa se você tem dinheiro e não sei o quê. Irmão, toda pessoa quer culpar alguém. Mas o culpado pela morte espiritual somos nós. Somos nós os culpados, irmãos. Somos nós os responsáveis pela nossa vida espiritual. É o nosso dever. Não é nosso dever todos os dias. Quer ver? Um exemplo. Hoje é domingo. Geralmente, o almoço de domingo é o melhor que da semana? Sim ou não? O almoço de domingo é melhor? Oxe. Rapaz, domingo sai uma boiona daquelas. Sai uma lasanha, uma carne assada no forno, um frango assado, uma costela assada, né? Sai uma maionese daquelas, não é mesmo? Uma mandioquinha cozida, uma farofa de banana. Almoço domingo, vamos almoçar. Você olha na mesa, irmão, você não sabe o que você come. Você não come lasanha, se eu como frango, se eu como carne. Ai, meu Deus. Aí você tem aquele banquete. Porque o almoço de domingo é melhor, ele é mais caprichado, né? Aí você come, ai, meu Deus, obrigado, Jeová. Oh, Jesus amado. Comi igual um rei. Esse comidão. Aí você passou o dia. Na janta, geralmente, você come o que sobrou do almoço de domingo. Aí começa a segunda-feira, você vai para o batidão. Aí você fica a semana inteira trabalhando, estudando, correndo, fazendo o que tem para fazer, só com aquele almoço de domingo te sustentando. Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque se você for fazer isso, o que vai acontecer contigo? Vai morrer. Vai dar um troço, vai dar um piripaque. Ah, pastor, eu vou emagrecer. Vai dar um trem, irmão. Vai dar um troço na pessoa, ela não se alimentou. Mas eu comi domingo. Mas aquele comidão caprichado de domingo está te sustentando até hoje? Não. Porque já digeriu. E qual que é o dever nosso segunda-feira? Almoçar de novo. Qual que é o dever nosso da terça? Almoçar de novo. Qual que é o dever de quarta? De novo. Não é? Assim você vai se alimentando para você se manter de pé, para você manter sua vida. Não é mesmo? Assim é com a oração. Eu não posso querer passar a semana inteira só com a oração que eu fiz no domingo. Eu não posso querer viver a semana inteira, lutar, correr, trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, viaja, faz isso, faz aquilo. Eu vou fazer tudo isso só com a oração que eu fiz domingo, não. E o meu dever?
Nós temos que cumprir o nosso dever, gente. Tiago não aprendeu, Tiago não entendeu. Jesus queria ensinar Tiago: ore, meu filho, ore para que você não caia, ore para que você não tropece. Tiago não entendeu, Pedro orava, João orava. Mas entenda, irmãos, que Herodes passa a fio da espada e mata Tiago. Só que ele não matou, não prendeu só Tiago. Quem mais? Versículo 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também, quem foi preso? Pedro. E eram os dias dos pães. Olha quem foi preso. Pedro. Os dois foram presos. Notem que Herodes prende os dois. E a intenção de Herodes: vamos matar Pedro. Mas, meu senhor, está tendo a festa dos pães asmos. Os judeus estão celebrando. Se a gente matar ele, vai dar B.O. Problema. Espera acabar a festa, a gente mata ele depois. Ok? A gente mata ele depois. Então faz o seguinte: prende. Versículo de número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando-o apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o que, a igreja? Havia o que, a igreja? Mas a igreja fazia contínua oração por ele, o quê? Entenda, a função de Pedro, Tiago e João é equiparada à nossa hoje. Eles tornaram-se como pastores, líderes das igrejas. Pedro está preso. E aonde estão, irmãos, os discípulos de Pedro? Fazendo o quê? Orando por quem? Por Pedro. Aí eu pergunto a vocês: onde estavam os discípulos de Tiago? Cadê os irmãos da igreja de Tiago? Não tinha. Por quê, irmãos? Porque Tiago não aprendeu a cumprir o seu dever. Como é que eu quero que a minha família me siga se eu não cumpro o meu dever de orar? Como é que eu quero que minha filha, que meu filho, que os meus amigos de trabalho me sigam se eu não oro? Ninguém segue uma pessoa que não ora, gente. Pedro tinha lá, Pedro está preso, prenderam Pedro, leva, não! E as mulheres, pelo amor de Deus, Pedro, senta. E ele, não, deixa, vou fazer o quê, gente? Mas já mataram Tiago. Joga ele na cadeia. Fique 2 soldados dentro da cela e fique mais 2 do lado de fora. Passem corrente nas mãos e nos pés desse cara. Ele não pode escapar. Esse cara é importante. Amanhã ele vai morrer. Amanhã é o dia dele. Pedro está preso. E a igreja estava fazendo o quê por Pedro? E as irmãs se reúnem: não, irmãs, gente, nós não podemos deixar. O Pedro é uma bênção. O Pedro, ele é o nosso líder, é o nosso pastor, ele é o nosso isso, ele é o nosso aquilo. Não pode. Vamos orar, vamos lá na casa da irmã. E começaram a se reunir, começaram a orar. E ora, meu Deus, manda o poder, livra. E aquela coisa, imagina, irmão, canela de fogo. Deixa o menino rodar e roda né? E vai, e todo mundo está orando. E onde está Pedro? Onde está Pedro? Preso. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro o quê? Pedro o quê, irmãos? Dormia. Entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Onde que Pedro estava, irmãos? Preso. 2 soldados fora e 2 dentro. E como que Pedro estava? Aí eu pergunto a vocês: quem é que dorme na véspera da morte? Coloque-se no lugar de Pedro. Você vai morrer amanhã. Você vai morrer amanhã, Charles. 7 da manhã. Você não escapa, branquinho. É você mesmo. Você não escapa. Amanhã, 7 horas. Você dormiria hoje? Você dormiria, irmão, sabendo que você vai morrer amanhã cedo? Quem dormiria? Quem dormiu? O que você ia fazer, irmão, sabendo que você vai morrer amanhã?
Ia vir para a igreja. Pastor, deixa eu ir para a casa do senhor. Lá em casa que tem uns trem, rapaz, eu vou falar para você. O que você faria, irmão? Ficaria desesperado. Você começaria a gritar, não, justiça, pelo amor de Deus, socorro, socorro. Meu irmão, dormir ia ser a última coisa que você ia pensar. Mas como é que Pedro está? Por quê? Porque Pedro aprendeu a orar. E quem ora, na hora da luta, descansa. Pedro aprendeu. Quando era para orar, ele dormia. E agora que ele aprendeu a orar, na luta ele descansa. Eu imagino Pedro acorrentado, 2 soldados do lado dele, ele sentado. Até porque você não dormiria, por quê? Você olha para os soldados. Estou num sono, não posso dormir. Se eu dormir, esses caras, ó, me matam. Se eu dormir, esses caras vão... E se tem uma cara de ruim, rapaz, olha lá a cara dele. Não posso dormir. Dormiria? Mas Pedro, irmão, Pedro aprendeu. Eu imagino Pedro, Pai, tuas mãos entrego minha vida, meu espírito, seja feita a tua vontade. Se for para morrer, amém. Se o Senhor quiser que eu morra, eu morro. Eu vou fazer o que o Senhor fez. Eu vou morrer igual o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Me perdoe se eu errei, perdoe os meus pecados. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, amém. O que Pedro fez? Foi dormir. Por que ele dorme? Porque ele aprendeu a orar. E quando você aprende a orar, você aprende a ficar em paz. Sabe quem ensinou isso para ele? Sabe quem ensinou isso para ele? Jesus. Pessoal, vamos atravessar. Vamos, todo mundo entrar no barco. Ô Jesus, vamos, Jesus. Catou um travesseirinho. Aí nós vamos. Lá do outro lado. Eu vou ficar lá na ponta que eu vou ficar lá. Arrumou o travesseiro, deitou e dormiu. Daqui um pouquinho o tempo virou. E tempestade, o vento, trovão, e balança, e o barco balança para... Quem estava no barco? Pedro, Tiago, João e Jesus. E eles estão desesperados. Pedro, nós vamos morrer, tira água, tira, não deixa encher não, tira, pega. Eu fico imaginando o que era esse barco, irmão. Pedro desesperado, Tomé, o incrédulo, não adianta, nós vamos morrer mesmo. Não adianta, eu já vi que nós vamos morrer. Judas abraçado com o dinheiro, meu Deus! Meu Deus! Os discípulos daquele jeito, Tiago e João meio esquentadinho assim, tem que clamar, vamos pedir fogo, vamos morrer todo mundo no lago. E Pedro, rema. E como é que está Jesus, irmão? Dormindo. E todo mundo desesperado, e eles olham lá na ponta, lá. Aí chega, mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos? Eles... O que foi? Você não está vendo? Quieta. Para. Acabou. Não é? Ô, vento, fica na sua. Pode parar a água. Linguagem de hoje, essa é a tradução. Pode de graça. Pode parar. E o sem água? Fica na tua. Foi bonança. Homens de pequena fé. Até quando? Meu irmão, Pedro aprendeu com Jesus. Depois que ele orou, eu vou descansar. Se quiser matar, mata. Se for para morrer, morra. Mas ele orou.
e creu. E o que é que aconteceu? Olha o bonito, versículo de número, irmãos, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e o quê? Me segue. Meu irmão, o anjo chegou lá para libertar o Pedro. O anjo chegou lá para libertar o Pedro. Estão 2 soldados ali, irmãos, guardados. Imagine Pedro aqui no meio. Um soldado aqui, o outro soldado lá. Chega um anjo, todo reluzente, aquela luz. Mas o que o soldado viu? Nada. Meu irmão, porque só pode ver o sobrenatural de Deus quem ora. Chegou o anjo, procurando a cela. Ah, tá ali. Pedro, como estava, Pedro? Pedro. É o anjo acordando Pedro. Pedro. Oh, Pedro. Pedro acorda. Vê aquele clarão. Levanta. Caiu as cadeias. Pega a sua capa. Calça chinelo. Pega essa roupa. Me segue. Saíram da cadeia. O tema da mensagem que eu anotei é essa. A oração nos mantém vivo. A oração, irmãos, através da oração, Pedro tem um livramento de Deus na vida dele. Mas pela falta de oração de Tiago, o que acontece com Tiago, irmãos? Se eu deixar de orar, a minha vida vai morrer. A minha vida espiritual morre, seu emprego morre, seu financeiro morre, seu casamento morre, seu ministério morre, tudo morre, irmão. Nós não podemos confiar no nosso nome, no nosso título. Ah, porque eu já sou. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu toco, porque eu canto, porque eu sou obreiro, porque eu sou isso. Não! Eu tenho que cumprir o meu dever. Eu tenho que cumprir a minha obrigação. Eu tenho que falar o que Jesus fez. Entra no meu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está nos céus. E o Pai sabe o que eu preciso, sabe o que eu necessito. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro aprendeu, gente. E o que é que aconteceu? Pedro sai dali, é liberto, ninguém vê acontecer nada. Pedro continua pregando, continua fazendo, irmãos, e cresce a obra, cresce o trabalho. Mas Tiago ficou para trás. Se eu não cumprir o meu dever, irmãos, a morte vai me achar. Notem, Herodes prendeu quantos? Quantos Herodes prendeu? Tiago e Pedro. Quantos morreram? Irmãos, ainda, quem é Herodes hoje? Quem é Herodes hoje? É a representação do mal, é o diabo. Herodes hoje está solto. Herodes hoje está procurando pessoas para matar. Está procurando jovens, homens, mulheres, pastores, pregadores. Ele está procurando as pessoas para matar. E quem é que Herodes vai conseguir matar? Quem é que o diabo vai conseguir matar espiritualmente, financeiramente, matrimonialmente? Quem ele vai conseguir matar? Aqueles que não cumpriram o seu dever. Ainda que Herodes te toque, mas através da oração, Deus te livra. Cumpra seu dever, irmão. Cumpra seu dever de orar. Tiago não aprendeu. Jesus quis ensinar Tiago. Ora, meu amigo. Amigo, ora. Fale com Deus. Se encha. Mas, Senhor, eu já vi tanta coisa. Ore. Morre Tiago. Morre um discípulo. Ele não entendeu a importância.
Quantos ainda não entenderam? Quantos ainda, irmãos, não acordaram, não despertaram para orar, para falar com Deus? Você tem que ter a sua vida com Deus. Repito, eu não posso ficar só na oração que é feita na igreja, no domingo. Eu não posso ficar preso na oração só que se faz, irmãos, em algum outro lugar. Não, eu tenho que ter a minha vida com Deus. Eu não estou dizendo para você viver orando, porque quem vive orando acaba não vivendo. Eu preciso apenas ter uma vida de oração, não é viver orando. Qual é a sua hora de oração? Qual é a sua hora com Deus? Qual é o seu momento de intimidade com Deus? É aquela sua hora, peraí, nós estamos na leitura da Bíblia. Não, agora é meu momento com Deus, minha intimidade, eu orei, pastor, eu li a Bíblia, olha, assim, ilumina, eu consigo enxergar, não tenho dúvida do que eu leio. Por quê, irmãos? Porque essas coisas, o sobrenatural vai se manifestar para aquele que ora. Mas se eu não orar, se eu não cumprir o meu dever, se eu não cumprir o meu dever de falar com Ele, a morte me acha. A morte encontrou Herodes, irmãos. A morte encontrou esse homem. A morte encontrou ele naquele momento. Um outro exemplo, Elias, muito usado por Deus, quando ele ficou sabendo da ameaça de Jezabel, e ele foi para o deserto e falou, Senhor, basta, toma minha vida, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Queria a morte. Deus falou com ele, Deus mandou lá, acorda, Elias, acorda. Tem um pão e uma água aí, come e bebe. Com a força dessa comida, dessa bebida, você vai caminhar até o Monte Horebe. E lá você vai falar comigo. Aí ele comeu, dormiu de novo. Elias, come, vamos. Termina. É necessário. Comeu, se levantou, foi, orou. Depois Elias está lá na frente de novo, sendo usado por Deus, invocando o fogo do alto. Se eu não cumprir o meu dever, irmãos, a morte vai me achar. Ainda que Herodes te toque, ainda que Herodes te aprisione, ainda que Herodes, irmãos, venha e coloque uma doença em você, mas creia, através da oração você vence o Herodes. Através da oração você vence essa situação. Pastor, estou passando um problema em casa com minha esposa, pastor. O que eu faço, pastor? Tem marido que quer salvar casamento, irmãos, fazendo bondade. Eu vou lavar louça, vou fazer tudo para minha mulher. Não vou mais nem na igreja, vou ficar com ela. Eu fico com ela, pastor, não vem mais na igreja, não. O que ela fica fazendo? Ela assiste novela, e eu sei. Assisto com ela também, pastor. Eu fico lá. Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar meu casamento. O que você tem que fazer é orar. Cumpra seu dever. É cumprindo o seu dever que Deus cumpre com a sua palavra. É cumprindo com o seu dever que Deus vai cumprir com a sua palavra. Porque é impossível que Deus minta. E se Ele falou que o que nós pedirmos, Ele vai nos dar, Ele vai te dar. Onde que nós começamos? Lembra, irmãos? Lucas. Lucas capítulo 18. Vamos lá. Versículo 1. Lucas 18, verso 1. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? O dever de orar e nunca. Pedro e João oraram. Tiago, o quê, irmãos? Desfaleceu. E é desfalecendo que a morte nos acha. Não deixe sua vida de oração morrer. Deus tem muito mais para te dar. Pedro saiu dali, irmãos, e revolucionou. Hoje, irmãos, o Evangelho, hoje a Cristo, irmãos, tudo isso, irmãos, Pedro tem uma parcela, porque ele aprendeu lá atrás. Pedro aprendeu sofrendo, negando Cristo. Tiago, irmãos, não deu tempo de aprender porque a morte o achou primeiro. Cumpra o seu dever. Cumpra o seu dever. Deus não quer ouvir suas desculpas. Estou cansado. Hoje eu estou cansado. Hoje não dá. Estou com a cabeça doendo. Discuti com a minha esposa. Como que a gente ora, pastor? Depois que a gente discute. Todos os dias a gente está brigando. Como que a gente vai orar, pastor? Não tenho paz para orar. Deus não quer ouvir suas desculpas.
Deus quer ouvir a nossa oração. É cumprindo o seu dever que Deus vai cumprir a sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, eu quero orar com você. A oração nos mantém vivo. A oração nos mantém vivo. A oração vai te manter vivo, irmãos, na presença dEle, na presença do Senhor. É a oração. Ore. Pastor, estou desempregado, mas você orando, você vai continuar tendo forças para lutar, para arrumar um emprego, para arrumar um serviço. Pastor, estou endividado, pastor, mas você orou, você vai ter força para correr atrás. Pastor, eu estou doente, foi diagnosticado um câncer, mas eu orei e eu estou forte para lutar contra o câncer. A oração nos mantém vivo. Ore, cumpra o seu dever. Deus cumpre com a sua palavra. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Oh, meu Deus. E quantas vezes que nós damos desculpas, a gente fala que esquece, a gente distrai com outras coisas. Quantas vezes, meu Deus, que a gente é relapso. Quantas, meu Deus. Oh, Jesus, perdoa. Perdoa a nossa falha. Perdoa a nossa negligência. Perdoa nosso erro, Jesus. Perdoa, meu Deus, nós estamos falhando muito. Oh, Jesus, como a gente falha. Falhamos, muitas vezes falhamos, meu Deus, esquecendo. Não esquecemos, quantas vezes a gente não esquece? Não esquece de olhar o celular, nós não esquecemos de olhar a internet, não esquecemos de outras coisas e esquecemos de Ti. Deixamos o Senhor em segundo plano, deixamos a oração para depois. Perdoa, Pai, porque nós queremos cumprir nosso dever. Tiago, meu Pai, Tiago não aprendeu, Tiago não entendeu. Parece que aquilo que o Senhor quis ensinar para Tiago, ele não soube valorizar. Tiago não soube dar crédito aos ensinamentos, e a morte o achou. Quando Herodes o aprisionou, quando Herodes, meu Deus, prendeu, mandou prender, o Senhor foi rápido e logo veio a morte, morreu a fio da espada. Oh, e Pedro, na mesma situação, Pedro estando preso, acorrentado, guardado, mas o Senhor enviou um anjo e libertou o Pedro. Oh, meu Pai, o Senhor fez e o Senhor continua fazendo. Ainda hoje o Senhor livra, ainda hoje o Senhor sara, ainda hoje o Senhor salva, ainda hoje o Senhor muda, meu Deus, a situação dessa pessoa, muda, meu Deus, a história dela, muda a sorte dele, muda, meu Deus, essa situação, esse momento que ela anda passando, esses conflitos, essas lutas, oh meu Deus, essa guerra espiritual, essa batalha espiritual que essa pessoa passa, ou essa inconstância, oh meu Deus, esses pensamentos malignos, oh, o poder de Deus passa para destruir agora, poder de Deus passa para desfazer todo o mal agora, para, meu Deus, para pôr por terra toda obra maligna, pensamentos contrários, oh, sentimento de acusação. Diabo, você que acusa, você que fica colocando esses pensamentos acusadores, eu te repreendo, eu te amarro, em nome de Jesus. Saia dessa mente, saia da cabeça dela, saia em nome de Jesus, todo mal sai em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Oh, o poder de Deus venha sobre a sua igreja, venha abençoar essa pessoa nesta hora, Deus.